na minha visão do que nós estamos lidando hoje na Terra, nós estamos lidando com inimigos grandes, com gigantes, e não é com papinha e água com açúcar que você vai resolver. E não é com alguém lutando por você que você vai resolver. A solução é, você precisa tomar o teu lugar e se posicionar. Amém? E Deus, eu creio que está fazendo uma obra grande na sua igreja nesse tempo. Amém? Só coopera com Ele. Amém? Deus e Deus somente é a fonte da nossa vida. Deus e Deus somente é a fonte da nossa vida. Você já deve ter ouvido essa ilustração, quando você vê, você vê alguém com um colar de, amém, uma obra de arte, linda e bonita, o que você faz? Você adora ou você exalta quem comprou, quem usa ou quem tem. E nós temos essa tendência de honrar quem comprou e quem está usando do que quem fez aquilo. Quem fez é que merece mais glória do que quem usa. Amém. Então, o que acontece? Nós precisamos começar a apreciar mais quem está por trás do que acontece. Quem faz, a empresa, o tipo de obra, quem faz. Amém. Eu já disse para vocês, amém, uma das empresas centenárias, acho que é a maior empresa, a empresa mais longa em existência, uma das maiores, são 500 anos de existência sem ter passado de dono, é o mesmo dono, é a empresa Beretta, que faz armas, ela está mais de 500 anos passando de pai para filho ainda. Acho que tem 2 ou 3 que estão nesse ranking das mais antigas da história. O que você faz quando você compra um produto e quando você olha, o que você vê? Você está comprando uma história. E se você não valorizar o que está por trás, para chegar onde você tem, você acha que você valoriza a pessoa que tem algo, mas não valoriza o que vem de trás. E nós, como regra, nós temos isso. O nosso Deus está por trás de tudo. Amém? Ele é que merece a honra, a glória, a adoração devida. Então, o que acontece? Tudo que acontece na nossa vida, você tem que apontar para Deus e você tem que dar a glória. A Bíblia fala, tributai ao Senhor a glória devida. Eu creio que nós estamos, um dos problemas e erros da nossa vida e a consequência da falta de revelação, de falta de louvor, porque, meus irmãos, nós estamos atrasados no nosso louvor de tudo que Deus faz, e o salmista diz, não te esquece daqui, disso. Ele é tudo, Ele é a razão da nossa existência. Amém? Então, essa revelação te posiciona diferente. Você louva ao Senhor, você adora a Deus, você opera nessa dimensão. Então, o que me incomoda muitas vezes é que nós temos uma tendência de valorizar não quem realmente merece a honra e a glória. E nós acabamos sendo disciplinados nessas coisas erradas. Né? Tem um texto em Mateus 25 que fala assim, coais o mosquito, mas engolis o camelo. Uma das opções do meu título dessa manhã seria mosquito e camelo. Amém? O que tem a ver um com o outro? Jesus usou essa expressão dizendo assim, vocês estão sendo rígidos com certas coisas e estão deixando passar, engolindo um camelo. É muito parecido com o que ele falou assim, vocês estão olhando o cisco no olho do teu irmão quando tem uma trave. A sabedoria de Deus, quando Ele visita você, quando você começa a andar com Deus, você começa a inverter certas lógicas e o que realmente Deus está fazendo. A sabedoria começa a vir. E Deus diz, vocês estão focando em certas coisas. E Ele estava falando com os religiosos, porque os religiosos diziam assim, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, mas esquecem os princípios principais e fundamentais do reino, como justiça, como misericórdia. Então, o que Jesus estava dizendo? Os religiosos estavam focados em algo que era importante também. Ele disse assim, você deve fazer isso aqui, não deixa de fazer isso, mas isso aqui é a essência.
Então, o que eu vejo? Assim, em algumas conversas eu vejo as pessoas valorizando mais a criatura do que o Criador. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. Nesse momento, assim, isso é fruto das minhas conversas. Kit Covid, ivermectina, é isso? Nem sei se é assim que fala, nem sei se é assim que fala. Pastor, estou tomando ivermectina. O médico disse 2 vezes por dia, às 3:30 da madrugada. Mas às 3:30 ela vai dormir. Não, pastor, 3:30. Se não tomar às 3:30 não vai funcionar. E você vai se esforçar para tomar às 3:30? Claro! Ok? E o outro horário, às 4 da tarde. Religiosamente, porque nós estamos no meio de uma peste. Ok. Não deixeis de congregar. Isso não é. Não, Deus entende, eu não posso. Mas você vai tomar às 3:30 da manhã o remédio todo dia, porque eu não posso deixar. Mas, não, meus irmãos, não faz sentido o que nós estamos vivendo hoje. Tem uma onda no meio da igreja sobre psicologia e psiquiatria. Uma onda. Não, porque você precisa atender o psicólogo, porque eu vou fazer um curso, porque, meu irmão, é bom, mas Deus é a resposta. Às vezes você capta nas conversas as pessoas se apoiando em coisas, não, mas você precisa consultar, e tem que tomar, e tem que fazer, porque é importante, porque tem isso, porque você tem que saber se você é fleumático, pleunismo, o que for que você seja, porque isso é a solução. Não, a solução é Deus. Amém. Isso é bom. É o que Jesus falou, isso aí é bom, tem a sua parte, tem a sua parte. Não, porque eu descobri um investimento assim, a solução hoje é um investimento e tal. Não, a solução não é o investimento, a solução é Deus. Nós caímos no risco de valorizar certas coisas, certas práticas, e tiramos Deus do jogo. E aí sabe o que acontece? Lave a mão, lave a mão. Lave a mão todo dia. Sabe o que eu digo? Não murmure todo dia. Amém? Porque quando você murmura, o dano que acontece na tua vida, na tua família, na tua saúde é muito maior do que você não lavei a mão. Os discípulos, olha só, os discípulos foram confrontados e os religiosos da época foram confrontados com Jesus. Jesus chegando e disseram, e olha só, os teus discípulos não jejuam. Os seus discípulos não lavam a mão antes de comer. Os seus assim, e meus irmãos, ei, Deus está na casa, amém? Deus está na casa. O Criador, o Alfa e o Ômega, amém? O Deus do universo está na casa, teu Pai Criador que prometeu jamais te deixar, jamais te abandonar. O que é o ponto? Nós temos sido disciplinados, discípulos e disciplinados no medo. Não posso parar de tomar esse remédio, porque senão o doutor diz que vai dar isso a causa assim. Você é disciplinado, e nós fomos treinados, o inimigo é sujo, ele vem e mexe conosco e diz assim, e você, eu não posso deixar assim, lava a mão, lava as cuecas, lava tudo, amém, faz o que for, amém, não entra em casa, não faz assim, não toma aquilo, não faz aquilo outro. Mas, e você é radical, você é disciplinado, você faz no remédio. É 32,5 ml. 32 ml. Compra uma balança, um medidor, porque 32, o médico diz que senão pode dar isso aqui. Olha como nós somos. Nós estamos coando o mosquito, mas estamos engolindo o camelo. E o que acontece? Você não toma ceia, você não tem temor de Deus, você não lê a Bíblia todo dia, você não vai na igreja, você murmura à vontade. E sabe o que você faz? Deus vai entender. Porque tudo isso é legalismo. Você é o maior legalista da história. Porque você às 8 da manhã não pode chegar atrasado, senão vai perder o emprego. Você é um legalista.
Porque você tem medo de perder o emprego, então você obedece, você faz, você toma o remédio, faz o que todo mundo manda. Mas quando Deus disse assim, amém, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se você diz assim, eu cuido com o que eu falo. Você é um legalista. Não, eu sou um exercitado no Evangelho, é só isso, é diferente. Eu sou um discípulo, discipulado pelo Evangelho das boas novas. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Nós estamos coando o mosquito nessa hora. Você está pegando com a lupa e dizendo assim, o que a OMS falou? Não me interessa o que a OMS me falou, realmente não me interessa. Um bando de corruptos lá dentro. Não me interessa o que a OMS, não, porque os cientistas disseram que você tem que fazer assim, realmente não me interessa o que eles têm a dizer. Não me interessa o que eles têm a dizer. Amém? Não, você precisa ler o blog do fulano de tal. O blog, amém, tem um blog que todo mundo diz, o blog do tal, o blog do tal. Eu só por birra, eu não leio o blog do tal, porque todo mundo fala que o blog do tal é o blog do tal. Meu irmão, eu leio o blog de Jesus. Amém? Amém. Eu gostava do meu avô. Meu avô, por parte de pai, ele disse assim, a nossa função como nosso neto era descobrir qual é o time que ele torcia. Se era colorado, se era gremista. Ele não dizia, a resposta dele sempre, eu sou do time de Jesus. Sempre dizia, ele nunca, essa aí a gente não teve vitória sobre o nosso avô. Amém. A gente perdeu, ele ganhou de lavada nossa. Pouco ligando. E nós vemos os cristãos brigando mais pelos times do que pelo Evangelho. Você entra em discussão pelo time, você se farda com o manto colorado, mas não se farda com a Bíblia debaixo do braço. Não se farda. Meu irmão, nós estamos coando o mosquito e deixando entrar o camelo. Faz sentido isso, meus irmãos? Eu estou sendo bem, assim, folclórico, mas é a realidade. O inimigo conseguiu enrolar a gente e dizer que ser um discipulado, ser discípulo de Cristo é legalismo, e você ser uma pessoa totalmente amarrada e cheia de medos, isso pode. Amém. As pessoas não saem de casa. Não saia de casa. Não saia de casa. Por quê? É porque você vai pegar a peste. Amém. Como não sai de casa? O que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. Você devia fazer essas coisas prioritárias e depois você lida com essas coisas. Porque quando você põe Deus no centro da tua vida, essas coisas você vai saber a sabedoria do que fazer. Amém? Você vai dizer assim, eu vou sair, eu não vou sair. Eu não vou sair de casa porque a OMS disse. Amém? Eu não vou sair de casa porque Deus me orientou da mesma maneira que orientou a Paulo a instruir Timóteo, não bebe só água por causa da tua enfermidade, bebe vinho também. Amém? Deus é a fonte da nossa vida. Deus é a fonte da minha vida, Deus é tudo, amém? E eu me sinto, sabe o que eu me sinto? Eu me sinto um pregador que fala o básico. Então é o seguinte, mas nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também, nesse momento a pressão é tão grande, você precisa dar uma visitinha no psicólogo, é psicólogo cristão. Amém? De novo, eu não estou questionando a figura do psicólogo e não estou questionando, o meu problema é o peso que você está dando, porque se você age assim, eu preciso muito ir lá porque é importante, e você não faz isso quando você diz, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de estar na igreja, se você não age igual, você está idolatrando algo em troca de Deus. Simples como isso. Se o peso que você dá para práticas legalistas fora de Deus é maior do que você faz com as coisas de Deus, você está coando mosquito e engolindo um senhor camelo, meu irmão. Amém. Então guarda isso, meu irmão. Existe, de uma certa forma, toma isso, não toma isso, vai a tal lugar, faz aquilo outro. Amém. Nós precisamos ser exercitados, amadurecidos na graça de Deus. Amém. Se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo outro.
Tiago, capítulo 4. Isso foi uma introdução para o que eu queria dizer. Eu me incomodo com certas coisas. Qualquer coisa que dá um certo... Tenta tomar o lugar de Deus, eu já fico calafrio. Eu já me incomodo. Meus irmãos, você vai numa conversa. Você fala tudo, Deus, você... E sabe o que me incomoda no meio cristão, religioso? Você diz, mas isso é óbvio que Deus é tudo para nós. Mas aí você diz assim, é óbvio que Deus é o centro, é óbvio que Deus faz. Mas daí o centro da tua conversa, do teu entretenimento, é tudo menos Deus. Mas você diz assim, você parte daquele momento assim, que você é o sábio, né? E diz assim, é lógico, né, que Deus é tudo para mim. Aí você larga Deus, você faz essa frase bonita, larga Deus do lado e depois fala sobre tudo. Porque nós temos que fazer, e tudo é carne, é tudo força natural. Se Deus é o centro de tudo, traz Deus para o meio da conversa e vamos botar Deus na conversa e dizer, Deus, o que tu acha sobre esse assunto? Porque o que me interessa é saber o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, o que Deus fala, porque Ele é a fonte da nossa vida. Amém? Ele é a fonte da nossa vida. Então tem uma parte aqui que diz assim, Tiago 4 diz o seguinte, só uma pequena parte, versículo 2, nada tendes porque não pedis. Pronto. Tá, mas isso é no contexto, não, isso é exatamente isso. O mundo faz guerra, o mundo briga, o mundo se discute, o mundo põe políticas, o mundo faz 500 coisas, está ali, cobiça, guerra, briga um contra o outro, mata e faz e acontece. E aí a palavra de Deus diz assim, vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. Ou seja, se você deixar Deus de lado na tua conversação, você não vai ter nada. Vai ser só rodeio. Que nem aquele jogador de futebol. É enceradeira, a gente dizia. Enceradeira, ele roda para cá, roda para lá, mas não vai a lugar nenhum. Enceradeira. Amém? Jogador de futebol que não vai a lugar nenhum. Amém? A gente fala, a gente diz, mas não vai a lugar nenhum. Se Deus não estiver no centro da tua conversa, então guarda isso, meu. Esse é o meu ponto nessa manhã. Se Ele não estiver no meio da tua conversa diária, onde você está toda hora em conversa com Deus, nós estamos agindo na força de outra alternativa. Outra voz está operando na nossa vida. Pede, conversa, pergunta as coisas para Deus. Pede, conversa com Ele. Então, quando esse texto fala assim, vós não tendes porque não pedis, esse texto, o pedir é uma conotação enorme, porque ele tem a ver com você pergunta, você pede, você questiona, você interage com Deus. Você pode deixar a mão aqui, vamos para Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí vai nós de novo. Por que você, volta e meia, você fala sobre isso? Porque esse é o grande problema de toda a humanidade. Está ansioso porque está inseguro, não sabe o que está acontecendo, não sabe se vai dar certo, não sabe se vai ter o que comer, não sabe. Então, o que acontece? Quando a manifestação de que você confia em Deus é ousadia, confiança e intrepidez. A manifestação de que você está com medo, alguma dificuldade, é a ansiedade que toma o teu coração.
porque você está inseguro sobre o que vai acontecer, se Deus vai intervir, se vai dar certo, se o mundo não vai acabar. E aí ele diz assim, em tudo, meus irmãos, presta atenção, em tudo. Lembra lá atrás, nada tendes, porque você não conversa com Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. O que é isso? Ele está dizendo, pede para Deus. É isso que ele está dizendo. Todas as coisas que estão te deixando ansioso, conversa com Deus, é isso que ele está dizendo. Aqui está bonito o texto, né? Porque ora, súplica, intercessão, ações de graça, guerra espiritual. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, conversa com Deus. Então é o seguinte, você está estressado e ansioso com alguma coisa, Deus, nós precisamos conversar. Deus, eu preciso conversar com Ele. Meus irmãos, é impressionante, mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso, você não conversa com Deus. Essa é a regra, nós não conversamos com Deus. Você, Deus, é o seguinte, ó, olha como eu faço. Deus, tem essa situação aí que o pessoal está me pressionando para fazer esse negócio. A prefeitura está me pressionando assim. Eu não faço a mínima ideia de fazer, Deus. O que eu faço? Qual é a tua opinião? Nós precisamos conversar, Deus. Isso se chama oração, isso se chama conversa, isso se chama pedir. Pedir, petição inclui, eu preciso de uma informação. As pessoas dizem, não questiona a Deus, não pergunta nada. Como isso se dará? Como isso se dará a Deus? Você não está duvidando, você está buscando informação a Deus. Pede para Deus. Deus, o seguinte, ó, tu dissesse para mim hoje que eu devia lançar as redes ao mar para mim ganhar peixe. Essa palavra grudou no meu coração, mas para mim não faz sentido nenhum. Eu não sei nem por onde começar, não sei onde é que está o lado do mar que eu tenho que jogar e não sei o que eu tenho que fazer. Nós precisamos conversar, eu preciso clarear um pouquinho mais isso aí. Como se dará? Não tem problema, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e vai ser uma coisa sobrenatural que vai nascer. Ah, tá, entendi. Segundo passo, dia seguinte, você está meditando no que Deus falou? Eu falei assim, Deus, igual não faz sentido. Eu não sou casado. Nós precisamos conversar de novo, Deus. É o seguinte, ó, o Espírito Santo de Deus, o que criou e fez e aconteceu, vai vir sobre a tua vida, vai ser algo sobrenatural. Não adianta tu entender. O homem natural não entende, vai ser aqui. O que você está fazendo? Você está conversando com Deus. Você precisa conversar com Deus, pedir, perguntar, trocar ideias. Meus irmãos, nós andamos ansiosos porque nós não conversamos com Deus. Só isso que acontece. E olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Aí ele fala com a súplica, ação de graça, oração. Olha o que a palavra diz. Ao você conversar com Deus, a paz de Deus vai tomar o teu coração e a tua mente. Olha o que acontece. Da onde vem a paz que o mundo está buscando, está estressado? Da onde vem? De conversar com Deus. Então você está estressado, ansioso, nervoso, não consegue A, B, C. O que eu vou dizer para você? Simplesmente senta aos pés do teu Deus, teu Pai, e diz assim, Deus, nós precisamos conversar. Esse negócio está me deixando estressado. Fala com Deus exatamente assim, não seja, ó Deus, excelentíssimo Criador do céu e da terra, atua a meu favor, e eu ordeno como as flechas de Jericó, e como as muralhas que caem, corta blá blá, e simplesmente diz, Deus, eu estou estressado com esse assunto, estou preocupado, não sei o que fazer. Quem está ansioso, vai a Deus, Deus eu preciso, e Deus vai dizer assim, calma, relaxa. Deixa eu falar assim, ó, funciona assim. Ah, mas por que tu não falou antes? Porque tu não perguntou? Essa é a conversa, porque você não tem porque você não pede. Você não perguntou, eu não vou responder se você não perguntar. Clama a mim e eu vou responder. Se você não perguntar para Deus, Ele não vai responder. Então toda essa monte de coisas que você está cheio de ponto de interrogação, devo fazer isso, quando eu faço, onde eu moro, o que eu faço, caso, compro a bicicleta, vou para cá, vou para lá, mudo de emprego, mudo de situação, faço isso aqui, tudo isso que te deixa estressado, porque você não tem resposta, você está inseguro sobre o futuro, mas se eu fizer isso aqui vai acontecer aquilo, se eu fizer aquilo ali vai dar aquilo, e se lá eu for lá agora tem bandeira preta, e vai voltar, vai mandar uma bandeira rosa, e se eu vier para cá o cara vai mudar a eleição, aí o Lula vai assumir, o fulano de tal vai descer, e esse cara, eu não sei o que eu faço.
Aí você faz o quê? Não anda ansioso. Conversa com Deus. Fé vem, instrução vem, paz vem, tudo vem. A fonte é... Então é o seguinte, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Eu brinco isso com a minha família, nós somos daqueles que... Space Invaders. Tem esse joguinho que você invade o espaço dos outros. Então, o que acontece? Olha só, meus irmãos. Você vai a Deus... Eu gosto de uma cena sensacional de um filme, não sei se é A Cruzada. O filme é A Cruzada. No início, vem um cara que vem... Ele vem a serviço da coroa, eu acho, para prender ou matar um cara. E o pai desse cara vem... coincidentemente para se encontrar com ele, eles atacam ali, o pai com o bando dele livra o filho dele e mata quem for que seja, e o filho esse mata o padre por alguma razão, ele estava uma salada que deu ali, o pai resgata o filho e esses caras da coroa vêm para pegar o filho, porque o filho fez um crime, e o pai está ali, e o bando deles estão ali, E aí o capitão, o cara com o cavalo chega e diz assim, nós viemos aqui porque o teu filho fez assim, assim, assim. E assim, nós precisamos levar ele. E no momento que eles dão um sinal que eles vão atacar o filho e levar o filho, matar o filho, o bando do pai dele vai e detona com todo mundo e mata todo mundo. E o filho tem essa conversa com o pai depois. Ele diz assim, pai, mas eu fiz mesmo. Por quê, Eles só me pediram para levar assim. E ele usa essa expressão maravilhosa. Eles não pediram cordialmente. Se eles tivessem falado cordialmente, talvez até eu tivesse atendido. O que isso significa, meus irmãos? Nós temos ido a Deus para ensinar o que Deus tem que fazer. E Deus diz assim, vós não tendes porque não pedis, e pedis mal ainda. Sabe o que nós fazemos? Olha só o que nós fazemos. Nós somos que nem o povo de Israel no deserto. Não tem comida, nós estamos no deserto. Aí o que você fala? Deus, está vendo? Tudo errado. Tu nos tirou do Egito para nos matar de fome, porque não tinha sepulcro lá. É isso mesmo. Isso aí. Eu falei assim, quê? Tu podia simplesmente ter dito, Deus, eu estou confuso, nós saímos do Egito, agora nós estamos nessa encrenca, tu podia me ajudar, o que eu tenho que fazer? Não, você ainda vai dar sermão em Deus. Não é verdade? Você vai dar um sermão em Deus e dizer assim, porque tu devia ter feito, olha onde é que eu estou. Pô, Deus, qual é que é? Tu fez isso, devia ter feito isso e eu estou nessa. A gente não é humilde. Humildade diz assim, Deus, eu estou confuso, tu não está. O que a gente tem que dizer, tu está errado, eu estou certo, mas eu preciso da tua ajuda, mas você não quer admitir que precisa de ajuda, porque nós somos, E você vem com esse discurso para Deus. Eu falei, não, só um pouquinho. Murmura, reclama, igualzinho o início da queda do homem, qual foi? O início da queda do homem foi o quê? O diabo plantou o discurso na boca do homem e diz, Deus não gosta de ti, Deus está te escondendo, Deus faz isso. O que ele fez? Você vai a Deus, não como superior, o teu pai, onde você pergunta e pede, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua sabedoria. Você vai dizer assim, Deus está escondendo. Amém. Eu sou dizimista. E é a história do mosquito e da coisa. Eu sou dizimista, eu pago dízimo, eu faço oferta, eu tomo a ceia, eu vou no quê? E olha só o que eu tenho. Amém. Eu creio, meus irmãos, primeiro, nós não pedimos, e quando nós vamos tentar ir à presença de Deus pedir, nós descarregamos um discurso e dizemos assim, e Deus, é isso mesmo. Eu falei, isso mesmo nada. Pede com educação e respeito, volta depois, daqui meia hora. Te acalma, amém. Te acalma. Se a pessoa vem para você dizer, não, porque tu é isso, e aconteceu, porque talvez seja o seguinte, o telefone vai ser desligado agora, quando tu vier com respeito e honra e quiser falar comigo, pode falar comigo. Não, porque tu fez isso, porque não fez isso. Ó, conversa termina aqui. Aqui. Você quer a minha ajuda? Eu já tive que fazer essas coisas. Tive que fazer.
Mas é assim, meus irmãos, o que acontece? A pessoa vem pedir ajuda e vem dizer para ti tudo que tu fez errado, que tu não fez, que tu devia ter feito, e diz assim, e acha que isso aqui vai te fazer assim, tá, obrigado, desculpa que eu fiz tudo errado, então tá, o que tu quer que eu faça mesmo? Isso? Então tá, eu vou fazer para ti. Deus não está aqui para nos servir, meus irmãos. Amém? Nós estamos precisando do reino dele vir até a terra, e não o nosso reino invadir o céu. Amém? É como nós dizemos assim, estamos ensinando Deus, amém? É literalmente ensinar o padre a rezar a missa. O grande padre nosso que está no céu. Estamos ensinando o padre a rezar a missa agora. Estamos dizendo para Deus o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, quando ele tem que me abençoar, quando ele tem que me dar isso, e ele não fez isso, ele nos tirou daqui, agora tu errou, porque eu devia estar lá comendo cebola e pepino, e tu me droga essa naba dessa maná, e aí não tem agora, não tem água, e agora, e a terra prometida? E a terra prometida, onde é que está? E nós somos assim, arrogantes. E a terra prometida que tu disse que tinha que dar, porque desde que eu me converti, a minha vida está um caos, só foi para o pior, porque onde está a terra prometida e as bênçãos de Deus? Porque não tem, porque você não pede e não pede educadamente. Amém. Deus resiste ao extremo, à soberba das pessoas. E a soberba se manifesta de várias maneiras, essa arrogância. Sabe como é que você faz? Ser propício a mim, pecador. O céu desce para você. Então, olha o que acontece. Não anda ansioso por nada. Conversa com Deus. Mas conversa com Deus. Como você conversa? Deus, é o seguinte, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu tenho essa decisão para tomar amanhã, tenho essa situação que se criou, eu preciso da tua ajuda. Não tem problema, meu filho. E uma das coisas interessantes de Deus é o seguinte, tem vezes ele não dá a resposta, mas o simples ato de você ir a Deus, você tem uma ideia. E você resolveu fazer isso. E você diz, isso é Deus agindo. Simplesmente porque você foi com o coração correto, na presença do Deus que é todo sabedoria, e tem o maior desejo de te ajudar a caminhar pela vida em sucesso e ser bem-sucedido. Então, volta e meia, eu estou numa janela no meu apartamento, olhando a vista, dizendo assim, Deus, esse negócio não está colando. Amém. Eu não sei o que fazer, tem alguma coisa que não está certa, eu preciso disso, tu prometeu isso. Em zero, e eu digo para Deus, Deus sabe o meu coração, zero de incredulidade, mas totalmente dizendo assim, não faz sentido para mim, tu precisa me explicar melhor isso. Ele falou assim, isso assim, e é o que foi o que Maria fez. Porque, meus irmãos, você não há de crer e esperar que a Maria devia ter entendido. Não, é claro, eu não sou casada e vai nascer uma criança, isso é óbvio. Não, glória a Deus. Não, meu irmão. Amém. Ela deu tilt. Amém. Mas o que Deus quer, não é que você saiba tudo, é que você tenha um coração e dizer assim, Deus, eu creio na tua palavra, mas não tenho mínima ideia como isso vai se dar. É o que você vai a Deus, precisa conversar com Deus. E esse texto diz assim, não anda ansioso. Qualquer coisa que está tirando o sono, te deixando ansioso, a solução é um bom papo com Deus e a conversa com Deus, porque paz entra no teu coração, não pela informação que você vai receber, mas por estar na presença de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará. Olha o que está dizendo. É essa conversa com Deus que vai fazer uma proteção na tua mente e no teu coração. Ele diz, guardará. Ele vai guardar a tua mente e o teu coração, vai botar, a tua mente e o teu coração vai botar numa cápsula que vai ficar inacessível pelo estresse, mas ali vai guardar o teu coração para que ali Deus possa fluir os pensamentos dele para você. Olha o que a palavra de Deus diz, sobre tudo o que você tem que guardar, guarda o teu coração, e ele está dando essa instrução, na presença de Deus, a paz do Senhor vai vir e vai fazer uma camada no teu coração, e vai fazer uma camada, ou seja, para que a ansiedade vai toda embora. A ansiedade vai embora, a paz toma o teu coração, e aí você, na presença de Deus, você primeiro tem que achar esse lugar de paz, porque nesse lugar de paz flui o Espírito de Deus e a sabedoria, e a voz de Deus. Deus não fala para a gente estressada.
Não, porque tu precisa falar comigo, porque tu ia dizer assim, Deus vai dizer assim, te acalma, relaxa, toma um copo d'água, dá um mergulho, toma um banho, dorme, relaxa, e depois volta para conversar. Eu disse assim, Deus, eu estou meio nervoso, né? Sim, eu sei, estou vendo, está nervoso pra caramba, né? Te acalma, porque tudo o que eu te falar não vai entrar, porque tu está estressada, te acalma. Tá, mas onde é que eu arrumo esse calmante aqui? Na presença do Senhor, aos pés da cruz. Não tem outro lugar, meu irmão, não tem calmante, é na presença de Deus. Você vai a Deus que está com fome, você está com fome, você precisa de algo, você está com fome, você vai a Deus, e a primeira coisa que Deus faz é acalmar o teu coração. A paz de Deus, você expõe, olha o que a palavra de Deus, faz diante de Deus conhecida, fala com Deus. E a paz de Deus, nessa operação, vai guardar o teu coração e a tua mente. Sabe o que vai acontecer? Talvez ele não fale nada para você, mas fruto desse momento de paz, você vai saber, sabe uma coisa? Eu vou resolver fazer esse negócio. Deus não gosta de dar solução de bandejinha para vocês, Ele gosta de fazer você pensar. Ele gosta de fazer você usar os talentos e os dons que você tem. Ele quer que você pense e se Deus, tá, agora, porque quando você está em paz, você diz, tá, Deus está no controle. Então, tá, mas por quê? Aí você começa, o que você começa a pensar? Você começa a analisar o problema de maneira do reino. Olha só, antes você foi dar uma lição de moral para Deus, para as pessoas. Não, porque tinha que fazer isso, tem que fazer isso. Não, agora o que acontece? O reino começa a vir para cá. Antes você queria trazer o teu estresse, você queria estressar o céu, amém? Deus olha e diz, estou muito estressado. O quê? Não, aquela pessoa vem aqui conversar e eu estou estressado, preciso de um tempo de folga. Não. Não vai acontecer nada no céu. A única coisa vai atrasar o movimento de Deus na tua vida, porque ninguém, por ansioso que esteja, pode agregar um côvado ao curso de sua vida. Não vai agregar nada, zero. Então você acalma, conversa com Deus. Né? Toma um copo. Gabriel, serve um copo d'água para ele. Amém. Dorme, vai descansar. Relaxa, tira um dia de folga, relaxa, sai do cenário. Tá, Deus, é o seguinte. Deus, eu preciso de Ti. E agora o que acontece? A ansiedade, porque a ansiedade é fruto do medo. É o diabo achando uma brecha em ti, batendo a mão em Deus. Quando você fala assim com Deus, é o diabo dando um tapa na cara de Deus, achando que tem, porque ele te usou. Quando você te acalma o teu coração e ouve a voz de Deus e representa o reino, você dá um tapa na cara do diabo. Você arreda Satanás, porque agora você vem em nome do Senhor. Eu vou assim, o que está fazendo aqui? Amém. É isso que está acontecendo. Você não trata a Deus com desrespeito. E hoje, meus irmãos, tem uma onda. Aí, velho, obrigado pelo rango. Como assim? Primeiro não é. Como assim? Deus, no seu santuário, reina e governa, e nos deu a oportunidade de sermos filhos dele e manifestar na terra o reino dele. Então você diz assim, Deus, nós precisamos conversar. Eu preciso realmente aprender esse negócio, porque eu quero tocar nisso que tu tem, que é uma coisa linda, mas eu preciso aprender, eu não sei, Deus. Eu tenho ouvido umas coisas, tenho ouvido das promessas de Deus, tenho ouvido dos planos, tenho ouvido esse negócio de gerar riqueza, de saúde, de bênção, de abençoar isso, de levantar o reino de Deus, disso, dos dons. Eu preciso aprender, me fala, Deus. Não tem problema. E aí o Espírito Santo de Deus começa a ministrar, mas ele vai ministrar num coração de paz. Amém? Deus não responde a necessidade, Ele responde a pedidos. Não, mas Deus sabe que eu tenho esse problema. Ele sabe e vai ficar com o teu problema até você parar e dizer assim, eu preciso de ajuda e eu vou exercitar minha fé para aquele problema. Enquanto isso, Deus sabe, você sabe, todo mundo sabe, o mundo sabe e não vai a lugar nenhum.
Deus não responde ao fato de você ter um problema. Mas Deus sabe que eu tenho minhas necessidades. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Então, se você não abrir a boca para conversar com Deus específico, e meus irmãos, nós temos que ser específicos. Olha o outro texto de Tiago. Se você estava em Tiago, nós estávamos ali, e diz: vós nada tendes porque não pedis. Ok? E quando vocês pedem mal. Atitude errada, forma errada, razão errada. Agora você vai para o seguinte, Tiago, no capítulo 1, diz assim: se alguém necessita de sabedoria, eu necessito de sabedoria. Quem precisa de sabedoria? Eu preciso de sabedoria. Mas o fato de você precisar de sabedoria não muda nada na tua equação. Quem necessita, peça. Pastor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um marido, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma empresa, eu preciso de... Continua precisando. Amém. Até você pedir para Deus. Mas Deus sabe do que eu preciso. Sim, Ele sabe. Você agora sabe também. Mas enquanto não houver uma conversa, vai ficar no eu sei, tu sabe, e não vai ficar assim. Acabou. Deus sabe que bênção é. Deus sabe. Deus sabe que eu sei que Ele sabe. Nós sabemos, vós sabeis, todos sabem. O grupo de WhatsApp sabe, todos sabem. Todo mundo sabe. Amém? O grupo da Sociedade Feminina Missionária, todas as pessoas, todo mundo sabe que nós necessitamos, mas ninguém pede. Ninguém vai a Deus. Essa é por causa do sangue. O caminho foi aberto para você ir à presença de Deus e dizer assim: Deus, todo mundo está sabendo agora. Eu acho que eu perdi tempo na minha vida. Eu devia ter vindo direto a Ti. Exatamente. A resposta, sempre que você vai a Deus, você jamais volta de mãos vazias. Deus, nós precisamos conversar. Que agora inclusive eu fiz uma meleca, porque todo mundo sabe agora, e eu não sei como sair dessa coisa. Não tem problema. Meu filho, minha filha, vamos fazer o seguinte. Começa assim, Deus. Dia seguinte, assunto não resolvido. Deus, nós ainda estamos com essa situação. O que eu faço? Espera. Continua crendo. Ora. Não fala nada. Todas as informações para lidar com o problema tem que vir de uma conversa com Deus, senão a ansiedade vai tomar o teu coração. E esse é o grande desafio que nós temos. A ansiedade tomou conta do coração, meu irmão, é sinal. Aquela situação está drenando você e você está sem tempo, ou por alguma razão, está faltando nesse momento de dar uma calibrada com Deus e parar só um pouquinho, Deus. E você não precisa sair de férias para isso. Amém? Nós precisamos cultivar essa consciência de andar com Deus e falar com Deus toda hora. Se Deus não está fechando, você está ali fazendo um negócio, né? Deus, mas nós tínhamos combinado que isso aqui ia dar certo. Olha só, está dando tudo errado. Conversa com Ele. Eu falei, não te preocupa. Parece que está dando errado, mas eu estou posicionando para uma coisa que vai ser 1000 vezes melhor. Então confia, fica tranquilo, não te estressa. Paz entra no coração de novo. Aí a ansiedade vem de novo, você vai a Deus, paz entra de novo. Porque o que é a ansiedade? Você não sabe o que fazer, você está inseguro, você achava que você está sempre ansioso, porque sempre é um novo passo. E você só vai, se você começar a praticar a presença de Deus, você vai dizer assim, por que andeis ansiosos? Por que você deixa chegar nesse ponto? Você precisa, assim, Deus, é o seguinte, tu já sabe, né? A lista é grande, vamos conversando. Vigia e ora. O que é isso? Continuamente. Louvor estará sempre nos meus lábios. Você está sempre com Deus. Sempre que você sair dessa posição, a ansiedade vai tomar o teu coração. Sempre. Então você vai a Deus com perguntas, com o que for. Meu irmão. Lembra o que aconteceu com Abraão? Deus estava conversando com Abraão. Esse é um dos sinais que você percebe nesse homem de fé. Ele estava sempre conversando com Deus. Olha os homens de fé e vê essas pessoas. Abraão, o pai da fé, estava sempre conversando com Deus. Aí Deus, Abraão, um dia Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, e aí, tudo bem? A paz, né? Como estão as coisas aí?
Amém. Shalom. Falei, tudo bem. Que benção, né? Olha só. Olha tudo que tu tem que eu fiz. E Abraão disse assim, é grande coisa, eu não tenho herdeiro. Olha só, sim, é muito bom, mas eu não tenho filho. Isso aqui vai tudo para o meu servo. Por mais que eu goste do Eliezer, que é gente boa, né? Gente boníssima, mas não é meu filho. O que eles estão fazendo? É algo que estava incomodando Abraão. Você via um Deus com toda a sorte que você vai ser um pai de muitas nações, você vai ser isso, você vai fazer aquilo. Ô, Abraão, está gostando do que eu estou fazendo na tua vida? Estou, mas cadê? Como é que, né? Como é que isso se dará, Deus? Eu falei assim, não, vem aqui para fora. Vem aqui para fora, dá uma olhada nas estrelas. Conversa com Deus é assim, meus irmãos. Ele sempre vai alargar, Ele sempre vai te posicionar, Ele sempre vai tirar a ansiedade e vai deixar você sem palavras. Sem argumento nenhum, Ele sempre vai te deixar. Não, mas é isso, porque no Egito tinha pepino. Ah, tu quer pepino? Eu vou te dar, então, um saco de pepino para te comer. Ele vai te apresentar no almoço, alguém vai aparecer e vai te dar um saco de pepino e você vai dizer assim, Deus, a próxima vez eu vou cuidar o que eu falo. Sim, se quer pepino, foi o que o povo disse. Não, porque não tem. Então tá, põe comida, até sair pelos narizes deles. É isso. Porque você não pede, querido, cordialmente. Você, não, porque não tem carne, Deus não dá. Onde é a carne? Onde é que está o Deus? Então quer carne? Então toma carne. Agora come. E sabe o que acontece? As pessoas ganharam carne, ganharam a bênção de Deus, mas elas não têm capacidade, sai pelo nariz e faz mal. Aí o que Deus está dizendo? Pessoal, é o seguinte, vai ser do meu jeito ou do teu jeito? Vai ser do meu jeito. Então tá, essa geração vai ficar morrer no deserto, até nascer a próxima geração que vai ter um pouco de temor, e aí vai aprender com os causos que estão acontecendo, e eu vou ensinar eles que nem só de pão vive o homem, não só de coisas naturais, mas de andar na presença de Deus, diariamente eu vou me comunicar. Esse é o segredo da nossa vida. Abraão, o que é? Não tenho filho. Não, vai nascer de ti o filho. Como nascer de mim? Eu sou velho. A minha mulher é velha, amém? Está onde, Deus? Está de brincadeira, amém? Está de brincadeira comigo. Sim, não, vai ser de ti, vai vir, olha a janela, olha, abre a janela e vê, olha o que eu vou fazer, vai vir sobre ti. E ele teve alguns anos para lidar com esse assunto. A ansiedade vinha, voltava, a ansiedade vinha, a Sara dizia assim, os conselheiros, né, de plantão, esquece Deus, fala assim, pega a empregada, pega a concubina, amém, pega o que for, e vamos dar uma mão para Deus. Deus, assim. Abraão, quando você ouviu esse conselho dela, conversa comigo, vê se está bom isso, né? Ou vai ser eu te orientando todo o tempo, ou você vai tu, vai dar confusão. Quer ouvir a minha voz? É do início ao fim. Eu vou ensinar você, eu vou te levar para dentro da terra prometida e vou manifestar tudo o que eu prometi para ti, eu vou manifestar, se tu atentamente ouvir a minha voz. Tendo o cuidado de fazer exatamente como eu vou dizer. Para isso, tu precisa andar na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo e presta atenção em tudo que eu vou te dar. Amém? Amém? Você vê o estresse, a ansiedade. Cadê o filho que ia me dar? Não vem? Aí o que acontece? É transformação. O anjo aparece. Daqui a um ano vai vir um filho. Que filho? Sara riu. Está onde? Se não ri, Sara. Por isso que tem certos risos que me incomodam. Riso de deboche me incomoda. Amém? Não ri. Deus está vendo isso. Não ri. Amém? Porque Deus falou, Ele vai fazer. Dito e feito. Deus fez. Conversa com Deus. Essa é a minha palavra para você. Nós precisamos primeiro achar a nossa paz de novo, de volta. E depois o seguinte, converse com Deus. Toda hora. Todos os assuntos tem que levar a Deus. Toda a vez. Esse é o medidor, você. Que a ansiedade tomar no teu coração é porque você está administrando na tua própria força. Vai a Deus, calibra a tua vida, vai a Deus. Deus, eu estou... E, meus irmãos, nós precisamos falar com Deus
Tira o religiosez do caminho, tira tudo que você aprendeu com aquele negócio, que um Deus distante, e diz assim: Deus, através do sangue de Jesus, o caminho foi aberto, nós podemos sentar no trono, entrar na presença de Deus para achar graça quando a gente precisa. Amém? Aí você vai a Deus e diz assim: Deus, eu estou estressado de novo, Deus. Eu estou vendo, eu preciso da tua ajuda. Não tem problema, te acalma, faz assim. E é aí que você vai, assim. E aí o que vai acontecer? Para o resto da tua vida, você cria uma dependência, você vive não de pão, mas de tudo que Deus fala. Para todas as áreas Deus está ministrando, nos conduzindo em triunfo. Amém? E meus irmãos, para a gente concluir, amém. Eu nunca prendo ninguém aqui, amém. Quem quiser ir embora, pode ir embora, né? Mas a paz de Deus no teu coração protege o teu coração porque dele flui. Então esse é o contexto. Você vai a Deus. A paz tem que tomar de novo o teu coração. Para que sejais o quê? Tomados de toda a plenitude de Deus, para compreender a largura, a extensão. Então existe algo glorioso sendo gerado em nós. E aí o que acontece? Eu citei para vocês que é desse lugar que a sabedoria de Deus, esse rio de Deus vai fluir. E nós citamos nos últimos domingos a economia e saúde, mas eu queria finalizar hoje dizendo mais um ponto do que acontece. Essas são realidades que Deus quer. Deus quer, e eu declaro sobre a tua vida, Deus quer fazer você próspero, tendo mais do que o suficiente para você e para os outros. Deus quer fazer você próspero. E Deus quer você que ande em saúde. Mas não para aí. Tem algo que também está sendo atacado hoje em dia, que eu creio que nós precisamos operar dessa dimensão. Deus sempre quis famílias sólidas. O fluir de Deus, ele precisa afetar a tua casa. Só que aí, meus irmãos, é outro departamento. Prosperidade material e saúde física é uma lógica. Lidar com pessoas é outra lógica. Existe uma dimensão do fluir de Deus, da vida de Deus em nós, que tem que ser capaz de afetar alguém. E não afetar uma coisa só. Esposa, filhos, eles têm que, de alguma maneira, a tua caminhada com Deus tem que poder respingar na tua casa. E nós vemos textos e mais textos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que isso significa? Que Josué serve ao Senhor, então os meus filhos vão ser afetados pelo meu serviço ao Senhor. O que vai fazer os nossos filhos servirem a Deus se eles virem os líderes da casa servindo a Deus? Os nossos filhos vão ser como nós somos. Eu fico impressionado quando certos pais têm um sonho para os seus filhos que eles não querem fazer. Eu gostaria tanto que meus filhos fossem líderes, homens de Deus, que fizessem isso, mas os pais não são. Como assim? Deus sempre quer fazer primeiro em você para que Ele possa fazer através de você. Então o que acontece? Parte dessa nossa caminhada com Deus, ela tem que afetar a nossa vida nesse momento, porque Deus quer restaurar, Deus precisa de famílias sólidas. Ele não quer só um membro de uma família que ama a Deus, o resto tudo não. Ele quer famílias sólidas, esse é plano de Deus, amém? Eu e a minha casa, eu quero, eu oro, meus irmãos, é uma das coisas que eu oro. Eu tenho orado sobre saúde, tenho orado sobre finanças, porque é isso que nós estamos vendo, mas nós temos que orar, porque nesse momento nós precisamos que as famílias representem o reino de Deus diferente que nós estamos vendo. Amém. Então, alguns textos só para a gente concluir, ok? E eu vou concluir mesmo. Gênesis. Olha o que Deus fala de Abraão. Gênesis 18, 19. Você não precisa abrir. Eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele,
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha o que Deus diz: eu escolhi esse homem, porque eu quero andar com ele, é um homem de fé, eu vou ministrar na vida dele, mas ele não vai ficar restrito à vida dele. Eu quero fazer uma obra na vida dele, e ele vai ser capaz de ordenar os filhos, Abraão, Isaque, Jacó. Amém? Você percebe? Você vê? Ele vai ordenar os filhos dele nos caminhos do Senhor, na justiça, para que eu possa manifestar a minha justiça e o meu reino na terra. Então Deus quer tocar a tua casa, meu irmão. Deus quer tocar a tua casa, Deus quer fazer a tua família sólida, Deus quer todos os teus filhos, amém? Deus quer fazer uma obra na nossa casa, é fruto. Você declara: Senhor, eu declaro sobre a minha economia, eu vou ser próspero, eu vou andar em saúde, mas eu quero agora. É outro departamento. Eu vou dizer, por exemplo, é outro departamento você começar a crer e deixar Deus encher o teu coração para que você influencie pessoas. É outro departamento. Crer para a tua prosperidade material é uma coisa, crer para a tua saúde, crer para pessoas serem, amém, influenciadas pelo reino de Deus é outro departamento. E aí tem 2 textos que eu quero concluir. O primeiro está em Hebreus 11, 7, diz assim, você não precisa ler: Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que estavam por vir, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então nós precisamos começar a nos aproximar de Deus com as nossas perguntas, com as nossas ansiedades, com aquilo que está, porque Deus tem resposta para nossas casas. Deus deu uma instrução para Noé. Ele não diz assim: Noé, faz um barco para ti. Não, é para a tua casa. Nós precisamos começar a trabalhar com Deus para as nossas casas, nossos filhos, e não dizer assim: Deus sabe que meu filho precisa disso, Deus sabe. Não, nós precisamos conversar com Deus sobre certas coisas. Amém? A gente está muito, de uma certa forma, preguiçoso, dizendo: Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu preciso. Não. Deus está nos convidando para processar certas coisas na sala de comando nessa hora, porque o tempo requer isso. Eu preciso, Deus, que meus filhos andem na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, do que ver meus filhos na verdade. Nós precisamos conversar. Deus, eu preciso conversar contigo. Muito bom, eu acho muito legal tudo que tu está fazendo na minha vida, mas eu preciso que tu afete a minha casa. Como isso se dará, Deus? Não tem problema, esse era o próximo passo. Nós vamos fazer assim, nós vamos operar dessa maneira. É interessante Abraão, porque Abraão disse para Deus: Deus, tudo isso que está me dando, olha, prosperidade, saúde, vida longa Abraão tinha. Ele diz assim: o que isso me adianta se eu não puder largar para a próxima geração? Isso é reflexo de andar com Deus, onde você começa a entender que você não está aqui para ser próspero, rico e querer. Não, é para estabelecer a aliança de Deus. E aí o que acontece? A caminhada com Deus vai transbordando, e você diz assim: Deus, a minha casa precisa de atenção. A minha casa está precisando de atenção, eu preciso da tua ação também. Você não tem problema. Conversa com Deus. De novo, mas Deus sabe o quanto eu já fiz, o quanto ele fez. Não, ele não quer saber do que ele sabe, ele já sabe. Lembra que tudo o que você precisa e necessita, ele já sabe. Antes de que você fale com ele, ele já sabe. Então, não vai a Deus para informar ele, vai dizer assim: Deus, é o seguinte, nós precisamos resolver essa situação. Nós vamos resolver essa situação, porque o meu reino quer chegar na tua casa também. E tem acho que é o último mesmo, tem um versículo em Gênesis 30 que diz assim: Labão e Jacó estão conversando. Deus instrui Jacó a sair fora daquela relação esdrúxula. Labão vai até Jacó, eles conversam: ô Jacó, eu estou sendo abençoado por causa da tua presença. Fica comigo, define o teu salário. Olha o que Jacó disse:
quando é que eu vou trabalhar para a minha família? Trabalhei para ti, trabalhei para fulano e tal, eu quero trabalhar, é hora de trabalhar para a minha casa. Eu preciso botar a mão no arado, eu preciso começar a crer em Deus e trabalhar para a minha casa. E muda de figura, porque ele estava trabalhando para Labão, pelas esposas. Ele falou assim, ganhei as esposas, ele trabalhou pelas 2 mulheres dele. Amém. Ganhei os filhos e não tenho nada. Ele falou assim, agora está na hora de eu trabalhar para a minha casa. E meu irmão, trabalhar para a minha casa se chama exatamente isso. Nós vamos agora, amém, na presença de Deus, exercitar a nossa fé para a nossa casa. Quanto desperdício é feito, nós queremos agradar 500 mil pessoas ao nosso redor e nós esquecemos da nossa casa. Essa é uma hora, de novo, de dizer, de não desperdiçar munição. É uma hora de ser bem sério nos projetos, nos planos que Deus tem. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a tua casa e tudo que você tem. E disso vai fluir o resto. Amém? Obed-edom acolheu a presença de Deus, ele foi abençoado, a casa dele foi abençoada e tudo que ele tem. Nós não podemos queimar etapas. Nós podemos fazer outras coisas juntos, sim, mas precisa estar no nosso coração. E eu senti de Deus, eu creio de Deus, e colocar isso dentro, bem no nosso foco de oração. Graças a Deus, nós estamos crendo em Deus para uma vida próspera. Amém? Abundante. Nós estamos crendo em Deus para uma vida de saúde, mas nós estamos crendo em Deus que nós vamos ser, através de nós, filhos vão ser gerados, pessoas vão ser geradas, homens de Deus, a imagem de Deus, como nós estamos querendo ser. Amém? Como nós estamos querendo ser. Abraão conversou com Deus sobre eu não tenho filho. Qual foi o segundo passo que ele conversou com Deus? Eu preciso de uma esposa para o meu filho. Porque como é que vai nascer? E meus irmãos, são assuntos estratégicos no coração de Deus que nós não podemos deixar de lado. E eu queria renovar o nosso coração para esses termos. Filhos da promessa precisam esposas da promessa. Não é qualquer acordo, qualquer coisa, é coisa séria, amém? E não anda no conselho desse mundo, correndo, ajustando casa, porque está atrasado, porque está tarde, não anda no conselho desse mundo. O que nós queremos é que o Eliezer, que o Espírito Santo de Deus vai à frente e faça a obra dele, porque Deus quer famílias fortes e sólidas nessa hora. E meu irmão, família sólida e forte é família, amém? A família está sendo estraçalhada no planeta e Deus vai dizer assim, eu vou levantar famílias sólidas e gloriosas que vão ver que o meu plano continua em cena, em jogo, amém? Amém. Então eu oro para que Deus te fortaleça e abençoe a tua casa, a tua família, os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos, sirvam a Deus, seja uma bênção. Se Jesus não voltar, sejam sólidos, sejam casamentos sólidos, sejam filhos, sejam casamentos que geram filhos, que geram herança, que geram homens de Deus, que geram mulheres de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Mas é o único lugar que você vai ter isso, o único lugar que você vai ter isso, não anda ansioso quanto ao teu filho, quanto à tua filha. E aí eu digo, quanto a ver comer, quanto à saúde e quanto ao que vai acontecer, conversa com Deus. Essa é uma hora de Senhor, guarda a nossa mente, Deus. Que Deus visite você e guarde, cele a tua mente e o teu coração. Amém? Para que Ele possa fluir. Amém? Então eu estou dando alguns alvos para você. Prosperidade, saúde. Essa é a vontade de Deus. Começa a pensar e conversar com Deus. Deus, como eu vou avançar o teu reino e estabelecer a tua aliança na terra? O que eu preciso fazer com os meus filhos? Como eu preciso operar, que tipo de exemplo eu tenho que dar, que tipo de conselho eu preciso dar. E guarda isso, meu coração. Meus irmãos e irmãs, nós estamos dando conselho errado para os nossos filhos. Nós estamos dando conselhos fruto dos nossos medos, fruto de nossos problemas, fruto do mundo. Nós precisamos ouvir conselhos celestiais nessa hora. Amém? Nós estamos fruto de pressão das pessoas, fruto de pressão da sociedade, fruto de pressão de fulano e tal, fruto de pressão daquilo, eu assim, só um pouquinho. Amém?
E todos vocês que têm as suas casas, têm que dizer bem claro: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quem vai ter a última palavra nessa casa é Deus. Amém? E você tem que tomar autoridade e vai dizer assim: é assim que vai ser. Amém? E Deus vai te dar graça e sabedoria. Amém? Então, toda a ansiedade em relação a filhos, em relação a tudo isso, que Deus amém, ministre no teu coração. Glória a Deus.